Graças a Deus, estamos aqui no programa Minuto 45, ao lado do meu amigo pastor Oliveira Lima, pastor Diego também aqui do nosso lado. Será um prazer estar com vocês aqui nesta noite para falar um pouco sobre a nossa sociedade de Maceió, do povo de Alagoas, da juventude e tantos temas pertinentes aqui ao nosso estado. Uma honra, bispo, para mim, pastor Diego e todos aqui do Minuto 45. Vamos falar aqui e revelar várias coisas. Hoje o negócio está muito bom aqui, viu? Pastor Oliveira, sei que o senhor é um homem muito ungido por Deus, né? Tem uma missão específica nesse estado, apesar de não ser alagoano, é paraibano, né? Mas é um nordestino daquele top e já se tornou um alagoano por estar aqui no nosso estado. Já teve um mandato de vereador, está labutando na política. Eu sei que a sua missão é nobre, mas é espinhosa. A gente sabe da dificuldade do nosso estado, do nosso povo, que tem enfrentado batalhas ao longo desses anos todos. Uma classe política pensa somente em si, esquece das prioridades das políticas públicas do nosso povo. E o senhor é essa pessoa, mas eu queria fazer umas perguntas, né, pertinentes a esse texto. Por exemplo, as pessoas, elas hoje estão mais cansadas do que no passado? Com certeza. Como é que o senhor enxerga essa situação? A gente vê um povo muito cansado, bispo Paulino, porque hoje a gente vive um momento de insegurança, de incertezas, né? Uma crise muito grande, muitas pessoas que não têm a palavra, não cumprem com a palavra, né? Porque quando a gente fala de antigamente, parece que a gente está falando de 200 anos atrás, mas há 30 anos, 40 anos atrás, a sociedade era diferente, as pessoas fazia muito através da sua palavra, ela queria honrar a palavra, né? Os homens de bem, as mulheres de bem, sempre honrando a palavra. Então a gente percebe que havia uma diferença. Hoje as pessoas, elas preferem ser enganadas, elas preferem enganar, trair. É o final dos tempos, né? É o que Jesus disse, que ia trair, enganar, muitos ia se esfriar, o amor de muitos. Então hoje é o que a gente está vivendo, né? Essa falta de humanidade, de olhar para o outro com um olhar humano, sabe, pastor Diego, sabe, bispo Paulino? De olhar como o Senhor Jesus olhou. Às vezes a pessoa olha para os defeitos, olha para os erros, olha para o passado que a pessoa cometeu há 40 anos atrás, 30 anos atrás, porque eu vejo que há mudança. Quando você quer, você pode mudar, você pode se tornar um melhor filho, um melhor marido, um melhor pai, um melhor homem, né? Tudo depende de você, né? E às vezes a pessoa ela quer se espelhar em alguém, e hoje está difícil se espelhar em alguém. Hoje está difícil você ver pessoas de palavra, parece que está extinto, né? O homem de palavra, está extinto o homem que fala e que cumpre, que chega no horário certo, que valoriza o que é correto, né? E assim, quando você encontra, assim, você fica admirado, porque ele é tomado como bestão, né? Ele é tomado como a pessoa lesada, porque hoje parece que... Posso falar, bispo? Pode sim. Posso falar, pastor Diego? À vontade, meu pastor. O povo diz, o mundo é dos mais espertos. O malandro sempre sai à frente. Né? Então, e isso está errado. O mundo não é mais dos mais espertos. Você vê pessoas que chegam longe fazendo coisas erradas, mas pessoas que chegam com honradez, né? Nós temos vários alagoanos. Eu aqui, em outras edições, eu dei exemplo da Marta, dei exemplo do Firmino, né? Dei exemplo de tantos outros alagoanos que fazem a diferença, mas a gente pode ser esse diferencial. Às vezes você espera da pessoa o que você tem que ser. Eu não posso olhar para a grama do vizinho e achar que é mais bonita do que a minha se eu não cuidar da minha. Eu não posso querer ser um bom marido olhando para
o casamento dos outros. Eu tenho que procurar ser esse bom marido. Então, o que falta é isso, bispo. Se as pessoas pensarem direitinho e ela colocar esses valores em prática, ela vai voltar a essa essência que o senhor viveu, né? Que o senhor sabe muito bem o que eu estou falando, porque é um homem vivido, experiente, conhecedor, é advogado, é um cara que eu tenho uma grande admiração, né? É um dos primeiros amigos que Deus me deu aqui nesse estado, assim que eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, o senhor segurou na minha mão assim e disse assim: Pastor Oliveira, vem, vamos para aqui, vamos aqui, ó, é assim. E assim, eu tenho hoje uma alegria e um respeito muito grande pela família Paulino, né? Quando Obrigado. eu vi assim a sua história de vida, né, o que o senhor já sofreu, né, mas acompanho, fui na sua casa várias vezes, na casa dos seus filhos, conheço seus filhos, conheço o caráter, a essência, né, a honradez de vocês e eu vejo que tem como ter famílias assim, sabe? Porque hoje até no meio evangélico, no nosso meio, nós temos decepcionado com os nossos colegas e decepcionado com as pessoas que se dizem cristão, se dizem de Deus, né? E às vezes as atitudes não são o que elas falam, né? Eu gosto de não só falar, mas praticar, mostrar. Eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é abandono, eu sei o que é ser deixado de lado, eu sei o que é a pessoa ser desvalorizada porque ela quer fazer o certo, mas eu sei também que quem faz o certo nunca erra. Quem faz o certo, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar sendo reconhecida. Como o malandro, o cara que anda errado, o que anda na contramão, o que tem o jeitinho, né? O que faz a coisa tentando enganar. Dando um jeito para as coisas. Né? Um dia a conta chega. É igual a vida da pessoa. Você faz, chegou a hora, né? A gente gosta, tipo assim, quem gosta de comprar, né? Às vezes você começa a comprar, passa o cartão, passou, rapaz, eu vou orar para passar, passa. Ele não sente a dor na hora, não. Ele só vai sentir a dor quando chega a conta. É verdade, pastor Oliveira, verdade, isso mesmo. E a gente sabe que ser família hoje não é fácil, né? Ser família de acordo com os princípios da palavra que nós conhecemos, da palavra que nós vivemos, que é a palavra de Deus, não é fácil, né? Nessa geração atual. Estava conversando com um colega agora há pouco e ele perguntou assim: o senhor está com quem aí para as eleições agora, para o próximo pleito eleitoral? Eu digo: estou com Oliveira Lima. Ele disse: Oliveira Lima? Quem é esse Oliveira Lima? Mas por que está com ele? Sabe, pergunta, por que está com ele? E por que isso? Por que aquilo? Eu falei: por gratidão. Pronto, ele calou-se, não disse mais nada. Não quis dizer mais nada, né? A gente tem que ser aquilo que a gente vive, né? Ser aquilo que a gente vive. Mas, pastor Oliveira, hoje, quais são os grandes desafios que as famílias atualmente podem enfrentar no dia de hoje? Bispo, o senhor fez uma pergunta maravilhosa, sabe? Porque assim, hoje o desafio está em todas as áreas, mas hoje eu vejo a educação da família tradicional, sabe? É um desafio você formar uma família exemplar, porque quando você dá exemplo na família, você não está dando exemplo só para os seus filhos, mas para os seus netos, né? O senhor que já é avô, e assim, eu acho muito bonito, né? Quem é pai, quem é avô, né? Eu perdi minha avó, eu não conheci meu avô. E eu perdi minha avó, ela me chamava de sargento porque o filho dela, meu tio, era sargento da Polícia Militar na Paraíba. Então ela me chamava de sargento e me tratava com um carinho tão grande, sabe? Criança, tinha 5 anos de idade. E ela, sargento... Então, o senhor tem cara de sargento mesmo. Tem. Sargento pra lá, sargento pra cá. E, assim,
Um primeiro sargento. Primeiro É. sargento. E ela tentando me ensinar os valores, sabe? Ela, minha vozinha já com quase 90 anos, e ela tentando, meu filho, meu netinho, você, quando crescer, seja um homem honesto, seja um homem fiel à sua família, cuide. Eu tinha 5 anos de idade, poucas crianças naquela época, né? Hoje eu estou com 47, vou fazer 48 anos, mas naquela época o mundo era outro, né? Nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, a gente não tinha o celular, né? A gente não tinha nada, né? E eu lembro que assim esses valores eram bem preservados, né? E o desafio hoje é isso, é ter uma educação hoje em tudo, bispo. Se você não se educar na alimentação, você pode ficar doente. Se você não se educar nas suas normas de vida, você pode não terminar os seus dias com objetivo, porque hoje a gente vive num mundo que está assim, passando muito rápido, é tudo muito ansioso, né? Exato. As pessoas hoje já têm uma facilidade de ter uma ansiedade tão grande. Se manda um zap para o senhor, às vezes tá lá aqueles 2 pontinhos, mas o senhor ainda não pôde responder. E aí a pessoa às vezes começa a esculhambar. Oxe, não vê porque não quer, como é que pode? Será que ele está chateado comigo? Que diabo está acontecendo? O que eu fiz contra ele? Ansiedade, né? É aquela ansiedade, porque às vezes a pessoa quer que manda mensagem e ela quer que seja respondida imediatamente. Imediatismo. Né? Exatamente, pastor Diego. E isso é muito ruim, sabe? Porque, tipo assim, tudo tem um processo. Se você pegar um balde de água e você colocar dentro de uma torneira e abrir ela até o topo, ela não vai encher imediato. Ela tem o tempo dela para encher. Não importa quando você abre, você pode abrir, encha. Mas tem gente que quer assim, botou, quer que encha. Né? Então, hoje a gente vive esse momento. É um momento difícil que a gente precisa ter paciência, que precisa ter educação, que a gente precisa ensinar as pessoas, que a gente precisa ter o controle, domínio próprio, né? E aí a gente precisa de Deus para que isso mude. Bispo? Eu só falo uma coisa bem certa aí. As informações, como elas são chegadas nos dias de hoje, né? A informação ela chega acelerada. 1000 informação na cabeça da gente, na cabeça do jovem, na cabeça dessas gerações. Talvez seja o grande desafio hoje. O senhor falou da sua avó aí, e eu me lembro também da minha vovó, quando eu era garoto, e as informações chegavam através dos adultos, né? A gente não tinha o privilégio, quem sabe a tela da televisão, mas era muito raro. Isso. Quando eu era garoto, a TV era para quem tinha condições. E a gente recebia muita informação dos nossos avós, dos nossos pais. Eu me lembro que ela contava uma história para mim, dizendo que o apóstolo Pedro, quando andava no mundo com Jesus, é uma história da minha avó, uma historinha, quando eu era criança, ficou na minha cabeça até hoje, sobre família. Ela disse que se encontrou, Jesus ia passando com os apóstolos, encontrou um cara com água na barriga, morrendo afogado, com sede e pedindo água, com água na barriga. E o apóstolo Pedro olhou assim com os outros discípulos e disse: esse cara malandro, rapaz, morrendo de sede com água aqui, com preguiça de se abaixar para tomar água. Aí ele disse: Pedro, tu não sabe o que tá falando, vamos andando, deixa esse rapaz para lá. E eu criança, absorvendo aquela história, lá na frente encontraram uma mulher com um machado na mão, cortando lenha, um lenço aqui amarrado na cabeça aqui, e dando machadada na lenha, trabalhadeira da poxa. Aí Pedro falou assim: Jesus, que mulher trabalhadeira. Aí disse: Pedro, lembra do cara lá? Vai casar com essa mulher para equilibrar. Brincadeira, claro que na história da minha avó. Mas o grande desafio hoje da sociedade, das famílias, é as informações que chegam aceleradas demais na cabeça do jovem. Perfeito. E a gente só tira aquilo da gente, aquilo que entra. Isso. O que sai, a gente falou que o que entra, né? O que contamina é o que entra, né? Isso. Né? Olha, é o que sai porque está dentro, né? Isso, é verdade. Mas só se contamina porque você recebeu. Você recebe várias informações, gama de informações nessa geração. Então, por exemplo, hoje, no tempo que eu casei, no tempo que eu constituí família com a pastora Vera,
a fazer agora em novembro 40 anos. E nós Eita, estamos juntos aí, né? que maravilha, bispo. Criei esse garoto, criei outro. Que legal. E não foi fácil a gente conduzi-lo para o caminho certo. Mas o grande desafio hoje, eu vejo assim, é como o provedor, que é o homem, né? Ele vai buscar ali a provisão para a família. E na minha época a gente impedia, não é que a gente impedisse, mas a cultura da mulher não trabalha, a mulher tem que ficar em casa tomando conta das coisas e a gente sair para trabalhar. E hoje a gente vê essa unidade, igualdade entre o homem e a mulher no mercado do trabalho, buscando o mesmo espaço no mercado do trabalho, na igualdade do concurso público, do empresariado, ela sendo também companheira, não deixando o serviço da sua missão, que é ajudadora, auxiliadora, mas também ajudando o homem no serviço da casa, no serviço compartilhando. Então, como o senhor vê hoje essa situação de uma mulher de forma igual no mercado de trabalho? Eu vejo perfeito, bispo, porque Deus ele criou o homem e criou a mulher e não criou para o homem dominar a mulher, mas para que a mulher fosse auxiliadora, né? Eu vejo isso de algo muito natural. Eu acho que a mulher ela tem que ter espaço, sim, em todas as áreas, na medicina, na política, no mercado de trabalho, enfim, porque a mulher é muito capaz, né, Pastor Diego? A mulher é muito capaz. E assim, eu vou além, viu? Ai dos homens se não fossem as mulheres, porque eu tenho, por exemplo, sou casado há 26 anos com a minha esposa. Eu ouço os conselhos dela, eu peço os conselhos dela, eu converso com ela, porque eu vejo que o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, também está sobre ela e que a gente tem o mesmo pensamento. Aonde está a diferença está aí. Quando o homem ele pensa que a mulher ela nasceu ou foi escolhida para um casamento apenas para cuidar dos filhos e da cozinha, ele talvez está impedindo dele mesmo crescer, né, Pastor Diego? Você que é um cara casado, já é pai, o que você pensa do que eu estou falando aqui? Eu penso que a Bíblia, quando ela define o homem e a mulher, o homem como cabeça e a mulher como aquela que deve ser amada e que está do lado do marido para auxiliar, acredito que os dois eles desempenham funções talvez diferentes, mas com o mesmo propósito, de crescerem juntos, de avançarem juntos. E isso que é importante, o casal avançar junto em tudo aquilo que eles concordam junto, avançando e cada um fazendo a sua parte. Isso não, de maneira alguma, diminui um ao outro, né? Afinal de contas, o Senhor, ele tirou da costela de Adão e criou Eva, né, para que os dois fossem uma só carne. E ele disse para eles que eles multiplicassem. Ele não disse, eu quero que o homem multiplique e a mulher não faça nada, né? Então, assim, Deus, ele trabalha muito com participação, sabe, bispo? E ele quer que o homem, se eu ver lá em Gênesis capítulo 3, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora, né? Então, assim, o homem, o segredo de um homem de sucesso é ter do lado uma mulher de sucesso. E o sucesso de uma mulher é ter um homem de Deus, uma pessoa verdadeira. Quando a gente fala de Deus, às vezes a pessoa já diz, lá vem o pastor com religião, né? Quando a gente fala, a gente está citando o nome de religião, nem placa de igreja, né? Porque às vezes tem gente que elas fazem de tudo para andar corretamente, para servir a Deus, para seguir os caminhos de Deus. Às vezes não consegue ir direto na igreja, mas é aquela pessoa que tem um temor, um respeito, né? Então, quando a pessoa ela coloca Deus, né? Ela coloca Deus à frente, né? Então, ela passa a ser uma pessoa diferente. E a mulher de Deus, a mulher que chama Deus para ela, para estar com ela, ela vai fazer a diferença, vai arrebentar, né? Eu tenho uma pergunta para o senhor, pastor, porque há muito tempo assim, muito tempo não,
é pouco tempo, mas tem um tempo considerado que a gente caminha junto. Isso. E eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Uma curiosidade muito grande. Porque o senhor falou aí de tempo, né? A forma como as coisas tá correndo demais. Uhum. E também linkou a família. Aham. Mas a gente está aqui também por um motivo maior, um propósito de trabalho. Isso. Em prol do povo, em prol da sociedade do nosso estado. E aí, como que o senhor consegue equilibrar? Tem um segredo aí para o senhor equilibrar essa corrida? Porque eu andei do lado do senhor um tempo e eu vi como que o senhor corre. Isso não só em época, seja de campanha ou seja trabalhando já eleito pelo povo, o senhor sempre está correndo. E como é que o senhor consegue trazer um equilíbrio? Pastor Diego, eu faço trabalho social há mais de 25 anos, né? Eu acho que quando você tem um encontro com Deus, o seu desejo sempre é estender as mãos para o próximo, cumprir a palavra do Evangelho, de ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas não é fácil. Você tem que desejar e tem que ter amor pelo próximo. Porque às vezes você faz e a pessoa ela não respeita, ela não é grata por aquilo que você já fez. Ela é grata pelo que ela recebeu naquele momento. Às vezes você faz. Se você deixou de fazer no momento porque não tinha, tudo aquilo que você fez foi esquecido. Mas o que me move, o que me dá esse combustível, o segredo é ter realmente esse desejo de ajudar as pessoas. Eu sempre... É satisfação. Você colocou a palavra mais correta, sabe? Salomão falou isso, né? Não vai dar um dia de trabalho para ninguém, quando a gente tem prazer no que faz. Né? E assim, eu sinto muito realizado quando eu consigo ajudar uma pessoa, né? Hoje mesmo eu fui ajudar uma pessoa que precisava de uma resposta e eu precisava apenas ser essa ponte. Eu não fiz nada em troca. Mas aí eu disse assim, poxa, eu vou ajudar aquela pessoa e eu consegui, né? Uma coisa que parecia ser extremamente simples, mas que a pessoa saiu ali maravilhada. E aí eu conversando com ela, eu e outro companheiro de fé, né, de outro pastor, aí o pastor disse, não sentindo falta você da igreja, eu estou afastado. É mesmo. E aí a gente teve a oportunidade de falar para ele voltar para Jesus. Ele falou assim, poxa, rapaz... Você veio aqui, Deus permitiu tudo, as portas fechou tudo. Deus permitiu vir aqui porque, olha, você precisa voltar para Deus hoje. Ele falou, olha, ontem de madrugada eu quase ia partindo, mas Deus falou comigo, eu quero voltar. Digo, você não vai voltar não, você já voltou. E assim, a gente foi resolver algo que poderia ter deixado para lá, porque tinha 1000 coisas para resolver. Sim. Mas eu decidi, vou estender a mão para esse rapaz. Então, assim, isso faz a gente querer ajudar mais, né? A gente poder estender as mãos, ser um instrumento, estender as mãos para a pessoa que mais precisa. Porque quando o Senhor Jesus disse que até um copo de água, copo bonito aqui, ó para cá, olha, coisa linda, ó. Até um copo de água que você dá, seu galardão, ele é acrescentado quando você faz isso para o servo de Deus, né? Excelente. Quando você planta, então assim, às vezes um copo de água, e às vezes tem gente que quer tanto que Deus faça algo por ela, mas às vezes Deus está ali esperando ela se levantar, esperando ela tomar uma atitude, esperando ela abrir a boca e dizer assim, eu quero. Né? É igual a pessoa, tipo assim, eu quero fazer uma caminhada. Enquanto ela fica pensando, eu quero, o tempo vai passando. Mas se ela disser, vou começar a caminhar agora, meu dia, ela vai conseguir e depois vai tomar gosto. E não vai parar mais. Né? Eu quero fazer isso. Eu quero ser isso. O senhor bispo, o senhor é advogado, né? Grande advogado. Outro dia a gente recebeu uma missão do Bispo Haroldo, já passou aqui, ele pedindo um favor, rapaz, pelo amor de Deus, Oliveira ligou para mim, tinha como resolver um assunto particular meu, eu lembrei logo do bispo, disse, advogado, eu vou falar com o meu advogado aqui, e falei com o bispo foi lá, rapidinho, resolveu imediato,
né? O bispo ficou feliz, mandou recado para mim, ficou maravilhado, ficou feliz, mas porque o senhor colocou na cabeça de se tornar um advogado. Verdade. Agora, bispo, o senhor fez isso, pensou e já se tornou um advogado? O senhor teve um período para isso, Exato. não é isso? O senhor formou advogado, tem que ter a OAB, né? O senhor teve que correr atrás disso. O senhor teve que correr atrás. Então, assim, pastor Diego, nunca é tarde para a gente fazer o que tem que ser feito. Você que está me assistindo agora, seu casamento está por um fio, está dependendo de você procurar a pessoa que você ama, olhar nos olhos dela e dizer assim, eu te amo. Essa palavra vai entrar dentro dela e ela vai voltar para você. Você que está afastado, você diz assim, eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus. Essa palavra vai entrar dentro de você e você vai voltar. Eu vou ser um profissional, eu vou crescer. Um dia eu disse, eu vou para a Terra Santa. E Deus abriu portas, causou uma situação, me deu condições e eu fui e levei minha esposa. Quando a gente quer, quando a gente se esforça, a gente chega longe, porque a gente temos um pedacinho de Deus chamado fé. É um pedaço de Deus dentro da gente. Fé é um pedacinho de Deus dentro da gente. Quando se manifesta é forte, né? Derruba qualquer vilão, qualquer barreira, qualquer muralha, qualquer gigante. Mas, pastor Oliveira, dentro aí desse tema aí de renovo, de esperança, a gente sabe que a vida não é sempre de flores, né? Temos grandes desafios, principalmente quem está na frente de uma missão, quem está na frente de uma família. A gente sabe que a vida ela vai nos proporcionar momentos difíceis, momentos de batalha, de provação. Agora eu quero saber do senhor, como é que podemos enfrentar esses momentos assim, que a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais chance, sem perder a esperança? Como isso é possível? Bispo, o senhor falou agora, me veio na lembrança, eu já como pastor, um casamento marcado, e eu recebi um telefonema no sábado à noite, que a minha esposa trabalhava na TV da igreja, na época, na TV Record, e ela era minha noiva, eu estava como noiva, já estava com o casamento marcado. Ela, na pressa, ela desceu do ônibus, ao invés dela ir por trás, ela foi pela frente. E viu um carro desgovernado, o cara embriagado, bateu nela e ela, assim, ficou desacordada 2, 3 dias. E ali, né, eu percebi que é nas horas mais difíceis que a gente tem que ser forte para dar força para os outros. Porque é filha única, meu sogro chegou desesperado, minha sogra desesperadíssima, né? E ali eu tive força, né? Para aquele momento difícil, muito difícil, dizer assim, olha, Deus livrou ela da morte. Deus não livrou ela do acidente, mas Deus livrou da morte. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, ele teve que enfrentar os leões. Agora, o senhor imagina, bispo, o que estava na mente e nos ouvidos de Daniel, porque a pena de morte para quem era condenado por algum ato era ser jogado com os leões faminto. Aqueles leões fazia dias que não comia nada. Então não importa o que chegasse lá, eles destruía, estraçalhava, né? E aí imagina o senhor, aquele homem de Deus, um cara que orava 3 vezes por dia, um cara que cuidava, fazia o que era certo, sabe? Trabalhava para o rei, mas ele não pegava nada do rei, ele era um cara extremamente honesto. E olha que momento difícil. Ele teve que confiar em Deus. E quando ele entrou na cova dos leões, o leão começou a jejuar. Os leões não teve força, não teve poder. Poderiam até, eu não venho agora um filme na cabeça agora, né, pastor Diego, vice Paulino, os leões cheirando ele.
igual os cachorrinhos, né? Cheirando, cheirando, cheirando. E ele lá. Eu já ouvi um tranquilo. comentário de um teólogo que o leão, ele gosta de carne. Aham. Ele, basta sentir o cheiro da carne, ele vai logo em cima. Pois é. Ele não sentiu o cheiro de nem carne, Daniel. Não. Tinha cheiro de espírito. Exatamente. É forte demais, viu? É forte demais. forte. Essa revelação do bispo é forte demais. E Não é minha bispo- não, foi alguém que me disse. Ah, mas que já tá com o senhor já, agora passou pra gente. Vou na pregação, vou falar com isso aí, que eu gostei. Mas o que acontece, o senhor vê que quando os que cometeram a injustiça, os que foram malandros, os que fizeram a maldade, né, aqueles que começaram a entrar em gargalhadas, rindo à acharam toa, que não havia mais esperança para Daniel. que não havia mais esperança. Para Daniel. Para Daniel. Não havia mais esperança. Eles achavam. E o rei amava Daniel, né? É. Você vê que Daniel, o rei também, ele começou a orar, ele jejuou ali, um cara que não conhecia Deus, mas se converteu pela aquela atitude. E aí o rei no outro dia, com aquela voz tão triste, chegou lá na cova, olhou assim e falou: Daniel, será que o Deus que você serve te livrou? E Daniel disse: oxi, sono da pega que eu tive. Se o Daniel fosse um alagoano, ele dizia assim: eita, que sono da pega, vou tomar um café. Coitado. Eita, meu Deus. E aí o rei mandou chamar quem causou a injustiça. E eles não chegaram na metade da cova dos leões e foram todos rasgados, estraçalhados. Porque a carne era muito forte, o pecado, o mal era muito forte. Então, assim, isso aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós tivemos Davi, né, que foi um cara sensacional. E Davi foi Davi por causa de Golias, né? Às vezes tem que acontecer, deixa eu olhar aqui de novo para essa câmera, às vezes tem que acontecer algo na tua vida para que você possa fazer desse momento um trampolim, sabe? Você fazer desse momento difícil a sua energia, não aceitar, né? Eu tenho um bispo nosso, então com o bispo aqui, eu vou falar do bispo Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, e ele foi largado pelo pai e pela mãe, foi abandonado. E aí, antigamente, lá no Espírito Santo, tinha um senhor lá que quando as mães não queriam os filhos, desprezava os filhos, entregava a ele dizia: traga para mim que eu crio. E ele criou, né, o Dr. Marcos Pereira, que hoje faz história, é uma referência no Brasil, né? Hoje é um grande advogado. Conheci o bispo. O senhor conheceu, né? Conheci aqui, meu senhor. Ele é um grande advogado, um cara deputado federal, São Paulo, um cara de palavra, de honra mesmo, de palavra. O que ele fala, ele cumpre mesmo, né? É um cara, assim, que me motiva muito, assim, de ser um homem de Deus dentro da política, né? Porque eu vejo a palavra dele não volta atrás por nada. E ele poderia não se formar, não crescer na vida, mas ele decidiu ali que ele poderia ser grande, que ele poderia crescer. Já foi presidente da Record, nacional e internacional. Tem um grupo de advogados muito grande, é deputado federal, extremamente bem votado, quase 300 mil votos, porque ele é um cara que tem a essência de Daniel. E quando nós, bispo, temos essa essência, para mim, por exemplo, tudo para mim extremamente foi muito difícil, tudo. Na minha vida foi muito difícil, porque eu sou irmãos de 13 irmãos, meu pai e minha mãe teve 14 filhos, eu sou o caçula de casa. Meu pai e minha mãe, quando não conhecia Jesus, eles me abandonaram e passei 30 dias sozinho, sem ninguém, porque meus irmãos tudo já estavam com a vida tudo em outras cidades, e eu ia dormir chorando, acordava, não tinha o que comer, eu não tinha nada, morava no interior de Guarabira, na Paraíba,
E tive noites que chorei, teve noites que me senti assim, totalmente desprezado. E poderia ser hoje uma pessoa errada, uma pessoa que tinha ódio no coração, né, que carregava aquilo dentro de mim para se fazer o mal. Mas pelo contrário, hoje eu sou uma pessoa que o que eu gosto muito é de rir. Eu gosto de rir, eu sou um cara muito feliz, muito animado. Eu gosto de pegar minhas dificuldades e sempre colocar para cima, porque quando eu percebi que quanto mais difícil, quanto mais as lutas, os Golias que a vida nos apresenta. Ontem eu tive fazendo o lançamento da minha pré-candidatura em Arapiraca. Tava lá Davi Davino, quero mandar um abraço. Falando tanto de Davi, não pode deixar de falar do cara, né? Davi Davino, filho, pré-candidato ao Senado. Tive lá com ele, abraçando, ele contando a história, lembrando os momentos, falando de família, falando de Deus. Fiquei muito feliz. O JHC, que também é um jovem, um cara que tem muita vontade de mudança, né? Já fez tanta coisa por Maceió quando era prefeito, é também pré-candidato a governador, né? Senadora Eudócia, que é uma mulher, mas me surpreende muito, porque ela mostra a força da mulher. Ela não é uma mulher frágil, ela é uma mulher firme, forte, sabe? Pessoa que eu tenho um carinho. E eu tava lá falando da minha vida. Eu disse, olha, eu sou um cara simples, vim de uma família extremamente simples. Eu sou um cara extremamente, falo, às vezes engulo as letras, sabe? Eu falo arrastado, sou nordestino raiz mesmo. Às vezes, quando você quer ter uma boa oratória, você quer falar bem, você consegue fazer. Mas eu não quero mudar, porque eu quero estar perto do povo, eu quero ter a voz do povo, eu fui lá, eu disse, olha, eu estou fazendo aqui o meu lançamento, e eu fui surpreendido, e as pessoas vieram para cima de mim, me abraçaram, me beijaram, e tamo junto. E isso não tem dinheiro que pague, bispo, porque essa energia, essa vontade de mudança, de crescer, de ser grande, porque Deus é grande. Poxa, Deus está dentro da gente, Deus é grande. Meu amigo, Deus é grande e você pode fazer toda a diferença. Bispo, pastor Diego, eu estou muito feliz aqui de estar nesse bate-papo aqui no Minuto 45, porque para mim vocês fazem parte da minha família. Obrigado. Não é só amigo, né? Porque tem amigo que é mais chegado que irmãos, né? Então, tipo assim, eu não preciso me esforçar para falar da família Paulino, do Bispo Paulino, porque quando a gente é família, a gente sabe a dor de cada um que passa, e estou feliz demais de participar desse momento aqui, muito importante. Eu gosto de dizer uma coisa assim, quando nós que fazemos a obra de Deus, que depois que a gente conquista, depois que a gente recebe de Deus aquilo que a gente lutou, quem chega hoje, olha pra gente e diz, que bênção, né? Mas não sabe o tempo que nós enfrentamos lá atrás, ou a situação difícil. Esse dia eu estava na cidade de São José da Laje, abrindo uma obra lá, e eu com a mão na massa, fui para lá fazer massa com os meninos, inventar uma coisa. Aí eu falei assim para eles, olha, o pessoal só vê a gente quando tudo tá pronto, né? Mas ninguém quer esse momento, né? Verdade. O momento de você batalhar, de você ir para a luta. Acredito que a sua batalha, que a sua luta e as suas vitórias, e hoje aqui, onde o senhor chegou aqui, em busca dessa cadeira lá na Assembleia Legislativa, em busca do seu espaço na política alagoana, com esse espírito de ajudar, espírito de comunidade, de família. Eu acredito que o Senhor tem conspirado em seu favor. O Senhor Todo-Poderoso tem conspirado. Amém. E vai levar onde o Senhor quiser. Amém. Não tem limite para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus e acreditam em si mesmo. Eu me lembrei agora de uma situação, a gente gosta sempre de dar desculpa, né? Quando fracassamos, dá desculpa, não existe desculpa por fracasso. A gente tem que buscar sempre aquilo que você acredita e vai chegar. Lembro de 2 rapazes que eram gêmeos, que viram os pais, bater na mãe, enfim.
E sei que os dois, pai morreu, mãe morreu também por conta da vida, e eles foram colocados no orfanato, os dois. E foram criados por famílias diferentes. Foram adotados e foram criados por famílias diferentes. E depois já cresceram, que viraram adulto, lá na frente, depois dos 30 e poucos anos, se encontraram. Um estava na sarjeta, viciado na bebida, e o outro um grande empresário na cidade, lá onde ele foi criado. E perguntaram a eles qual a diferença de um pelo outro. Porque se ambos eram da mesma placenta, tiveram a mesma oportunidade de adoção, por que um caiu e o outro prosperou? E um disse, olha, eu vi meu pai bater na minha mãe morrer espancada pelo meu pai, e eu me revoltei contra isso e preferi pro mudão, fazer as coisas erradas, que dentro de mim eu sou um cara revoltado cada situação. E o senhor, por que o senhor prosperou? Ele disse, porque também vi meu pai bater na minha mãe, e vi meu pai espancar, e vendo aquela situação, depois que minha mãe faleceu, também cria uma revolta dentro de mim, mas uma revolta contra a situação, contra o mal. Eu não aceitei ser igual ao meu pai. E construí uma vida, uma família, e hoje sou bem sucedido graças a essa revolta dentro de mim contra o mal. Então a gente tem a oportunidade também, pastor Oliveira, de decidir nas nossas vidas aquilo que desejamos. Nunca se revoltar contra Deus, nem contra pai nem mãe, mas se revoltar contra o mal, contra aquilo que está fazendo a gente padecer. E acredito que o senhor será um instrumento de Deus na nossa sociedade como parlamentar, se Deus permitir que o senhor chegue lá naquela cadeira, sente naquela cadeira lá, nos 27, seja uma sua ali, para poder ajudar pessoas que hoje estão enfrentando dificuldades, sem esperança. Eu acredito no jovem, eu acredito no espírito jovem, mesmo que a pessoa como eu tenho 64 anos, mas eu não deixo o velho entrar dentro de mim. Isso mesmo. Você é sempre jovem, sempre com esse espírito de buscar a Deus e buscar o melhor. Acredito na essência de Deus dentro do ser humano, na fé, na palavra, na vontade de vencer, de ir para cima, sem recuar. É assim que eu acredito nessa oportunidade que Deus nos dá, cada um de nós, todos os dias, para que possamos manter em pé e vivo. Que mensagem, viu, Bispo? Que mensagem maravilhosa, e eu quero aqui dizer que a palavra de Deus, ela fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Para concluir o que o senhor está falando, depende muito da gente. Quando a gente quer, pastor Diego, a gente chega junto e faz a diferença. Verdade. São escolhas, né? O pastor Oliveira, eu sei que o senhor pretende chegar aonde o senhor deseja no coração, que é continuar sendo instrumento de Deus na política, mas qual seria hoje a mensagem que o senhor deixaria para as famílias alagoanas? Muitos perderam a esperança. A gente sabe disso, que a gente vê tanta coisa aí na nossa sociedade errada, e as pessoas desistiram de acreditar. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria agora para essas famílias que estão nos ouvindo nesse momento? Confie, tenha certeza de que quando tem uma pessoa séria, é só você olhar para o passado, para trás. O que ele tem feito? Como ele é com o pai, com a mãe. Meu nome é José Nilton Lima de Oliveira. Eu coloquei Oliveira Lima para honrar meu pai e minha mãe. Sou casado há 26 anos com a mesma mulher. Sou fiel à minha esposa, não para mostrar para ninguém, porque na minha cabeça eu sou fiel a ela, eu sou fiel a Deus. Eu tenho sido honesto, fui vereador durante 4 anos aqui em Maceió. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente e tenho muito desejo de mudar a vida das pessoas. Você pode contar comigo, porque você não está falando aqui com um político, você está falando com um homem de fé, que no final, bispo, nós temos que ter fé. E se você tiver fé, bota fé em Oliveira, bota fé em Oliveira Lima, porque eu tenho como fazer muito, 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 muito por Alagoas. Eu conheço os caminhos, sei as dificuldades, conheço todas as cidades, 102 municípios. Já
fiz um propósito de oração dos 102 municípios. Ama esse lugar, e quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente se dá. Quando a gente ama, a gente doa. Então essa é a mensagem para você. Sou pré-candidato a deputado estadual, estou aqui com humildade, com sinceridade, porque eu sei que tem muitas pessoas sérias como nós que estamos aqui e juntos podemos fazer a diferença. Amém. Que momento bom aqui, viu? Nesse estúdio, o clima aqui está muito agradável, né? A gente vê aqui o pessoal ali na tecla de som participando também, sentindo o clima aqui da presença de Deus, né? Amém. Acredito que o Senhor vai ser instrumento de Deus aí. Deus vai conspirar em seu favor. Eu acredito que o povo de Alagoas, ele já chancelou a sua cadeira lá no próximo pleito ali, no próximo mandato dos 4 anos, servindo a Deus ali, como o Senhor sempre serviu, sendo sacerdote naquele meio ali, para contaminar no bom sentido a todos. Amém. Tamo juntos. Obrigado, bispo.